Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para nossa live. Cris, Lili, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Vamos conectando aí para a gente bater esse papo com uma cliente super especial para a gente, uma cliente exigente aí, que quer passar para a gente aí a forma dela de como que ela comporta, como que é o consumo dela, o que que é um atendimento de experiência, o que que é um atendimento que causa aí uma experiência que não é legal para ela. Então nós vamos bater esse papo super especial aí com a Cris hoje. Ela já está conectando aqui, já vou liberar o acesso dela. Ela já vai aceitar e nós vamos bater esse papo bem legal, conhecer quem que é essa cliente exigente. Oi, Cris, Boa boa noite! noite. Tudo bem? Tudo bem? Fim nosso momento. Enfim. Demorou, mas chegou. Isso mesmo. Tão bem planejado, tão organizado. Não é? E hoje a gente vai falar de um tema que nós duas gostamos muito, que a gente se conheceu nesse meio, que foi no meio aí do atendimento ao cliente, que isso que nos fez Exatamente. nos unir no atendimento lá do pré-vendas, do início, né, do atendimento. Você aí com a parte do comercial e marketing, eu lá no comercial com atendimento. E aí a gente unindo essas duas forças aí, trocando conhecimento, habilidades, enfim. E temos histórias para contar. Viagens. Não é? Exatamente. Ô, Cris, então vamos começar. Para todo mundo te conhecer, que a gente colocou, né, na nossa divulgação aí, que é a cliente exigente. Mas, enfim, quem é a Cris? Qual é a profissional? E aí, em seguida, a gente entra para o momento aí de falar quem que é essa cliente exigente, pode ser? Claro, pode ser sim. Vamos lá. Boa noite para todo mundo, então, oficialmente. Primeiramente, te agradecer, Fê, pela oportunidade. Eu acho que foi muito legal esse convite. A gente já tem um tempo conversado sobre esse encontro nosso, mas incompatibilidade de horários, né? Então, acho muito bacana que tenha dado certo. É... Quem que eu sou? Eu sou uma profissional da área de vendas, da área comercial. Hoje a minha experiência profissional é muito focada mais no planejamento estratégico da venda. Então, eu sou aquela pessoa que eu estou mais por detrás da venda do que na frente da venda, né? Vamos dizer assim. Eu sou formada em administração, pós-graduei em marketing e vendas e a minha carreira toda desde então ela tem sido na área comercial. E eu falo que o que nos torna um cliente exigente é muito a nossa história e muito as nossas experiências. Então, uma vez sempre na área de vendas, o olhar quando você é uma cliente é completamente crítico, porque eu tenho a técnica. Então, acaba que é completamente diferente. Então, com o passar, com ao longo dos anos, a gente vai realmente se tornando exigente. E a Fernanda sabe o tanto que eu sou realmente exigente e crítica com os atendimentos. É isso mesmo. Ô, Cris, e voltando lá para sua família, você tem um pouco de histórico da sua família sobre essa parte de atendimento? Você tem pessoas que sempre trabalharam com isso? Como que é? Na verdade, minha mãe é muito comunicativa, porque minha mãe é professora, então não é uma venda em si, mas é uma venda de conteúdo, né? Então, querendo ou não, tem que ter a parte comunicativa da coisa, tem que ter aquele jogo de cintura para poder lidar. Então, acho que essa parte comunicativa eu puxei muito da minha mãe, e a parte mais estratégica eu puxei do meu pai. Meu pai é gerente de logística, então ele tem mais a estratégia, mais os números, mais aquela coisa processual, mais aquela coisa de projeto. Então eu meio que mesclei na minha família, assim, eu peguei um pedacinho do comercial da minha mãe com um pedacinho do planejamento do meu pai. Que show! Sensacional! E é tão importante quando você traz essa mistura aí da sua família, porque hoje o tanto que dados e fatos está sendo galgado por muitas empresas, está sendo, como se diz, colocando um holofote mesmo para as pessoas darem atenção a isso para tomar qualquer decisão. E levando até por esse lado, é importante a gente trazer aqui sobre o cliente 4.0, porque eu vejo você muito com essas características do cliente 4.0.
que é um cliente que hoje ele é exigente, ele exige que, dessa exigência, que não seja mais aquele atendimento arroz com feijão que a gente fala, né? Que é o bom dia, boa tarde, boa noite. Ele quer além disso, ele quer uma consultoria, ele quer uma orientação, ele quer sim um palpite, mas baseado em dados e fatos também na hora que ele traz esse palpite, né? Hoje a gente é muito mais cooperativo e eu gosto de trazer nosso exemplo, porque quantas vezes eu falo, ô Cris, eu tô precisando de comprar isso, você tá precisando de comprar? Vamos comprar juntas? Que é uma das nossas É bem por características. aí. Aham. Outra característica também que tá marcante, principalmente nesse momento, né, ativista. Nós somos muito mais ativistas sociais hoje, né? Nós vamos mesmo para a janela, concordando, né, com algum movimento. A gente ajuda as pessoas, né? Situação de Brumadinho, como que nós vimos tantas pessoas defendendo aquela causa, pessoas que não têm nada a ver com isso. E também a gente quer um relacionamento, a gente quer que as pessoas nos ouçam. Isso é uma característica muito forte e eu vejo que esse tempo de isolamento social aí vai trazer uma mudança comportamental com relação ao nosso consumo, ao nosso como seremos atendidos a partir de agora. Como que você vê esse cliente 4.0? Como que você interpreta? O que que você tem aí de informação sobre você? E, claro, também vamos buscar lá na teoria, né, Cris? Na verdade, você falou uma questão muito interessante da questão da evolução do mercado consumidor, né? Se você pegar antigamente o que era o nosso mercado consumidor há muitos anos atrás e o que ele é hoje, ele faz com que os próprios clientes eles vão se tornando exigentes ao longo. Antigamente a gente não tinha concorrência, né? A gente tinha grandes marcas que você ia no mercado, você comprava aquela marca por uma necessidade, você não pesquisava, você não tinha outras oportunidades, então aquilo não fazia você ter exigência ou ter uma comparação, você simplesmente ia, atendia a sua necessidade e pronto, acabou. Ao longo do tempo, né, e aí a gente fala desde o cliente 1.1 até o cliente 4.0, as coisas vão evoluindo. E aí você passa a ter a concorrência, você passa a ter a tecnologia, você passa a ter um cliente mais bem informado. Então, acaba que você tem uma evolução que o próprio mercado ele impulsiona o cliente a se tornar um pouco exigente. Então, nessa curva de clientes exigentes, tem eu, que sou o 4.0, que eu sou, vamos dizer assim, o pior cliente para ser atendido, né? Eu acho que o grau de dificuldade de atender um cliente com o meu perfil é o maior de todos por conta de estar realmente ligado. É um cliente que é muito bem informado, ele tem a tecnologia. Eu sou aquela cliente que você mesmo sabe, eu compro, processo de compra, eu pesquiso na internet, eu vou no Reclame Aqui, eu vou em blog de resenha, eu aciono as amigas, eu mando foto, eu peço opinião para depois eu ir para o ponto de venda. Então, eu sou uma cliente que eu vou muito bem preparada para o ponto de venda e eu vou com expectativas muito altas para aquele atendimento. Então, eu penso que assim, as empresas elas têm um desafio muito grande em estar preparadas de atender clientes com o meu perfil, que são clientes que, além de serem exigentes, eles têm momentos de compra. Eu não sou aquela pessoa que eu sou linear, eu tenho aquele momento que eu vou na hora do almoço, eu tô com pressa, e o cara tem que pegar o time e falar, essa menina tá com pressa, deixa eu agilizar, senão ela não vai comprar. Mas eu tenho aquele momento que também eu estou na dúvida, que eu fico mais tempo no ponto de venda. Então, como é importante a empresa, as empresas hoje, o mercado hoje, fazer essa leitura de como a gente está inserido num cenário que tem tantas adversidades. A gente tem a tecnologia, que está aí, você mesmo falou, com o Covid, né, com tudo isso, como as empresas estão impulsionando isso, como que está mudando o mercado por conta da pandemia que a gente está vivendo. A gente tem a população que está envelhecendo, 13% hoje da nossa população é acima de 60 anos. A gente tem os níveis de cliente que vai do 1.1 até o 4.0. E a gente tem eu, tem minha avó, tem sua mãe. Como que as empresas comunicam isso? A forma que ela vende para mim, ela não pode vender para minha avó. Né? Então, eu acho que é um desafio muito grande que as empresas elas têm que estar muito bem preparadas. Eu ainda vejo, quando eu vou para ponto de venda, como cliente mesmo, eu vejo ainda um gap muito grande na forma de atender o cliente, na forma de fazer aquela leitura, de
fazer as leituras da comunicação verbal, não verbal, e a gente sabe o tanto que isso é importante, porque a gente já É, teve em sala de treinamento, a gente sabe a pessoa que está prestando atenção, a pessoa que não está, a pessoa que está com dúvida. é, Então, eu acho que as empresas hoje elas têm um papel um desafio muito grande de poder mudar realmente o atendimento, que ele já vem mudando, mas que eu acho que ainda tem muita coisa que no dia a dia você vê que realmente ainda precisa evoluir. é. A Mari trouxe aqui pra gente, né? Os piores clientes são os melhores, sem dúvidas. É eles que vão sempre nos ensinar, que vão dar aquela, realmente trazer aquelas pistas que vão dar um insight para a gente trazer as melhorias. E quando você fala de atender o meu filho comigo, atender a minha mãe, atender o nível aí das gerações, vamos falar das gerações, é Uhum, justamente trabalhar em formato de consultoria e o saber utilizar essas técnicas, como você bem trouxe. A maior parte da comunicação, se a gente for considerar em 100%, a maior parte ela é não verbal. É o nosso corpo, a nossa fala, como que a gente vai conduzir ali o nosso corpo, ele vai falar muito durante esse atendimento. Então, isso como se diz, são os cuidados e a nossa preparação em como atendê-los. E aí, Cris, eu quero logo então saber, já que, né, da sua exigência, das suas expectativas, por já ter a técnica, o que você traz aí para a gente dos atendimentos que foram positivos, que te marcaram? O que essas empresas, essas pessoas, né? Porque por trás das empresas uhum. tem as Tem pessoas que são pessoas. representantes daquela marca. Então, o que essas Uhum. pessoas trouxeram para você aí, que te marcou, que você vai levar para sempre, vai compartilhar, porque aí começa aquele marketing boca a boca da indicação. Uhum. Então, isso é natural. Conta aí pra gente. Uma experiência Eu acho positiva. que todo atendimento, ele, né, para quem é da área, a gente vai num ponto de venda, a nossa visão ela é técnica, né? Ela não é só do cliente, a gente realmente vê todos os passinhos. E antes de eu falar do exemplo positivo, que, que inclusive são exemplos bem recentes, que aconteceram comigo bem recentes, é a questão da importância das empresas saírem um pouco do script de vendas, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que as empresas elas têm que ter direcionamento, elas têm que ter uma segmentação de produto bem definido, um treinamento de produto bem definido, o que eu ofereço primeiro, o que eu ofereço por último. Eu acho que isso tem que existir. Mas a maioria dos atendimentos, eles ficam muito presos a isso. E acaba que eles não escutam o que a gente fala. Às vezes está falando assim, eu quero amarelo. Não, mas o azul é ótimo. Fala, não, filhinho, eu não quero o azul, eu quero o amarelo. E ele não está escutando o que você está falando. Uhum. Então, eu acho que é muito importante, né, nessa questão, e aí você falou muito da questão da comunicação. Eu vejo tanto que ela é importante isso. E principalmente a questão que você acabou de falar também do ser humano, porque a tecnologia ela está aí, ela não vai, ela pode substituir determinadas coisas, mas eu acredito que ela venha para agregar. Então ela vem para agregar processos, ela vem para fazer melhorias em linhas de produção, no planejamento estratégico, ela vem para suportar muita coisa. Só que o ser humano, ele não vai deixar existir, que é o quentinho do atendimento. Né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência. E eu vi isso, esse casado da tecnologia com o atendimento quentinho com a Bolo na Hora. Eu não sei se todo mundo conhece, Tem alguém da mas Bolo na Hora aí? Joga aí pra gente um oi aí, ó. Porque isso é sucesso, hein, gente? a Bolo na Hora que tem me feito engordar alguns quilos nessa quarentena. Olha, gente. A minha experiência com a Bolo na Hora foi muito legal. Eu, como cliente com 4.0, eu adoro fazer tudo pela internet. Então, o meu contato, o meu primeiro contato com a Bolo na Hora foi pela internet, foi pelo WhatsApp. E aí, na hora que eu entrei em contato com eles, veio uma mensagem padrão. E eu já fiquei meio assim, porque a maioria das empresas que vem com essas mensagens padrão, você fica, né? Daqui a 3 dias ela te responde de novo. Eu falei, nossa, já o coraçãozinho já palpitou. Eu falei, ai meu Deus, né? E aí veio uma mensagem padrão, muito bem organizada, muito bem explicada. Logo na sequência, o cardápio. E veio uma pessoa, um humano, para interagir comigo. Então eu já achei bem legal, porque eu tinha uma série de dúvidas, nunca tinha pedido. E eu ia pedir, a minha ideia era pedir um bolo de aniversário para o meu pai. E aí eu comecei a conversar, a tirar um tanto de dúvidas com ela em relação ao bolo, e ela me explicando que o bolo que eu queria não podia ser entregue, porque se fosse entregue era um bolo mais delicado, que na entrega poderia, né, com o balanço da moto, estragar o bolo, era um bolo para retirada. Então, ela foi extremamente gentil, carinhosa, cordial, rápida na mensagem. Foi um bate-papo assim muito rápido.
e que me surpreendeu muito, assim, porque geralmente, em algumas experiências que eu já tive no WhatsApp, existe uma demora, né? Você manda uma mensagem e, sei lá, daqui a 15, 20 minutos você tem um retorno. E isso, para eu que sou uma cliente 4.0, eu quase morro. Eu quase palpito, assim, porque eu quero realmente agilidade. Eu sou da geração Y, eu sou ligada na tecnologia, então eu quero o negócio para ontem. É. E aí eu fui. Até para aproveitar para complementar, até me desculpa essa sua fala, que no treinamento que eu ministrei agora no sábado sobre comunicação no atendimento, Kisa que fala que a nossa tolerância hoje é de até 1 hora para receber um retorno através das redes sociais. E olha Olha lá, só, viu? até 1 hora a nossa tolerância, mas eu sempre indico assim, gente, tenta responder no máximo com 20 minutos, porque lá do outro lado tá com pressa. Imagina você comprar. Exatamente. E ela foi Fê, o que você falou por último aí? Caiu. Você tá aí? Você tá Voltou? travadinha. Tá bom da hora. Pode. E aí, para finalizar o meu processo, a minha jornada do cliente aí com a Bolo na Hora, eu fui fazer a retirada lá do bolo. E por conta do Covid, a casinha lá do Caiçara, ela tá fechada, então a gente fez. O pessoal tava fazendo uma fila. E Fê, o pessoal tá falando que tá travando. Pode ser o seu, não? Deixa eu até conferir aqui. Pode Não tá continuar que eu tô te ok. ouvindo. Tá? Então vamos lá. Tô. E aí, na hora que eu tava na fila para poder pegar a minha encomenda, eu reparei bastante no atendimento da menina que estava fazendo as entregas e tinha na minha frente uma senhora. E eu achei sensacional porque eu vi justamente essa diferença em relação à comunicação, como você comunica com um idoso e como que você comunica com uma pessoa mais jovem. Ela deu tanta atenção para essa senhora, ela ficou assim realmente muito tempo. Eu já estava falando, ai meu Deus do céu, meu Deus, não chega a minha vez, eu quero ir embora. Mas eu super entendi, porque ela estava dando tanto carinho, tanta atenção para aquela idosa, explicando dos bolos que estava disponível e tudo, que eu falei assim, olha que legal. Né? Ela teve a percepção que é uma senhora que tem, que talvez tenha que custa dificuldade de entender o que é um ingrediente do bolo, o que vai naquele bolo, né, como que ele é. E ela teve todo o cuidado, todo o carinho. E aí eu falei, nossa, vamos ver como que ela vai me atender. E quando chegou na minha vez dela me atender com uma encomenda, eu não sei, fez uma leitura minha, ela falou assim, e essa daí já é mais rapidinha. Né? Às vezes na forma de você dar o bom dia, da forma de você falar da encomenda, e ela assim, em questão de segundos, ela já falou do programa Fidelidade, já me entregou o cartãozinho, já passou o cartão, já me deu o bolo. Então, foi um atendimento muito bacana, que desde o início do atendimento até o final, das orientações do bolo que ela me passou, ela falou, toma cuidado, que o bolo é um bolo sensível, mantém ele na geladeira, consumo de tanto a tantos dias. Então, assim, foi um atendimento muito bacana. Eu voltei lá várias outras vezes já para comprar outros bolos e tive experiências boas, ótimas também. E foi bem bacana essa experiência com a Bolo na Hora, que eu consegui ver que apesar deles terem um script de bolos do dia, de funcionamento da entrega, a menina consegue conduzir de acordo com o cliente que está ali, com o que está indo buscar a encomenda. E eu acho que hoje é o diferencial do atendimento. Você realmente fazer a leitura de cada cliente, entender que cada cliente é único e tratar Sim, ele como a forma que ele tem que ser tratado, né? é justamente, Cris. Eu acho que eu tô travada, mas minha voz tá saindo, certo? Sua voz está saindo, mas você está congelada para mim. Tá bom. Então vamos no congelador, hein? Ô, Cris, que legal. Olha só alguns pontos que você trouxe aqui. Então, você trouxe a questão da agilidade, você trouxe aqui a questão de ter observado ela atender pessoas com perfil totalmente diferente do seu. E Uhum. o seu atendimento lá no WhatsApp foi assim, tranquilo, porque você ficou tão esclarecido de como funcionava o processo
que isso te trouxe decisão de compra com eles. E aí você foi até lá, você, né, foi dar o seu bolo, comprou, observou também aquele atendimento presencial e fez ainda uma visão do todo. Olha só, realmente, não é todo mundo que vai chegar lá e vai fazer esse processo de observação do todo. É de uma característica de um cliente exigente, que já tem esse know-how, que já tem essa visão de toda, como se diz, né, a técnica de como a gente pode oferecer um atendimento encantador. Você travou de novo. Travadinha e mudinha para mim agora. Fernanda? Fernanda? Estamos com falhas técnicas, pessoal. Fernanda sumiu. Ela está travada. Vê se voltou, por favor. Está sem voz. O pessoal tá falando que só escuta eu, Fê. Tá travadinha essa internet. Ó, eu vou fazer propaganda para qual operadora que você tem que ir. Não, para mim tá mudo ainda, Fê. O pessoal tá falando que tá te escutando, eu não tô te escutando. A Mari falou que tá te escutando. Para mim você tá muda. O pessoal tá me escutando aí, pessoal? Vocês me escutam normal? Uai, voz não. Vou tentar sair, hein? Você me escuta agora? Ah, então tá. Então, alguma coisa. Eu saí, entrei de novo, deu certo. Mantemos Tá todo mundo, bom. escutando todo mundo? Então vamos lá, gente. Desculpa Agora, aí. a santa internet. Vamos rezar para ela A permitir que a gente santa termine a... internet. É, isso mesmo. Por exemplo, positivo aí para você trazer para a gente? Tem o outro exemplo positivo é o exemplo que, inclusive, lá do Shop Cidade, que você teve aquela experiência também com o sapato, inclusive a mesma gerente. E eu estava procurando uma mochila para poder viajar. E aí eu fui em duas lojas da Constância, as duas mochilas com um defeito, uma estava com o forro rasgado, a outra com defeito no couro, e a última que eu fui foi naquela Constância do lado do Shop Cidade. Aí eu entrei lá, a bolsa não tinha a bolsa, eu expliquei para ela, falei, nossa, terceira Constância que eu venho, eu queria muita bolsa e tudo. E aí aquela gerente, naquela proatividade dela, que você lembra, uma gerente muito proativa, falou assim, não, vou te arrumar essa bolsa para você. Aí ela pegou, conseguiu a bolsa numa outra loja, acho que na loja da Savassi, se eu não me engano, e falou comigo assim, ela falou assim, olha, eu consegui, mas você tem que fazer o pagamento antes para eu pedir para a bolsa vir.
Aí eu falei, olha, eu não tô confortável com isso. Eu falei, porque se a bolsa vier e ela tiver com defeito, sendo que eu já vi duas que tá com defeito, eu não vou querer trocar por outro produto, porque eu preciso da bolsa especificamente para viajar, preciso de uma mochila. Aí ela pegou e falou assim, não, então peraí, você já almoçou? Eu falei, não. Ela falou assim, então vai almoçar, depois você volta que eu vou te arrumar umas fotos no WhatsApp. Aí ela foi, conseguiu as fotos no WhatsApp, eu voltei do almoço e passei lá, vi as fotos, só que as fotos, assim, não dava para ver muito. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, eu não tô confortável. Eu falei assim, de eu comprar, as fotos não tá dando para ver. Ela foi de uma sensibilidade tão grande, porque ela podia ter ficado puta de perder a venda. Mas ela falou assim, aqui, faz o seguinte, você tem disponibilidade? Vai lá na loja da Savassi, porque lá tem tudo. E ela em nenhum momento ela ficou assim, pé da vida, como muitos vendedores às vezes ficam, de você perder uma venda, de ser para outra loja, porque não, ela está falando ali da marca Constance, né? Tudo bem que ela perde uma comissão, Verdade. a loja perde uma comissão, mas é a marca Constance. E aí acabou que eu É. fui na Savassi, na verdade, uma amiga minha que trabalha na Savassi foi na loja, olhou a bolsa, falou, Cris, pode vir que tá tudo certo. E aí eu fui lá, peguei a bolsa lá e deu tudo certo. Mas assim, aquela gerente do. Inclusive, quem tiver a oportunidade, gente, vai na Constância do lado do Shopping Cidade, porque ela é muito boa, né, Fernanda? Ela é muito boa. E ela foi um atendimento muito bacana, porque ela tentou realmente assim me ajudar da melhor forma possível, mas realmente aí foi insegurança minha, porque eu já tinha visto dois modelos de bolsa. Mas como que foi legal ela tentar achar uma solução saindo do padrão dela? Porque isso não é o padrão, né? O padrão da loja foi igual ela falou, eu posso pedir para a mercadoria vir, você tem que pagar. Isso é o padrão da Constance, né? E eu entendo, é um processo deles, que eu não estava disposta naquele momento. Mas como que foi legal ela ainda acionar a loja, pedir foto do WhatsApp? Isso não está no escopo, isso não está no script, né? Isso está realmente na tratativa dela com o cliente, que é o que eu realmente eu acho que é muito importante nos atendimentos atuais, né? Frente a toda a concorrência que tem, frente a toda a oportunidade de mercado. Então, eu acho isso muito bacana por parte das marcas que fazem isso. E agora tá todo mundo escutando, Perfeito. pessoal? Acho que agora tá, né? Acho que agora tá tudo tranquilo, né? Acho que agora deu tudo certo. A Sandra da internet está ajudando a gente. Então tá bom. Ô, Cris, olha só, você iniciou a live aqui falando da importância de sair do script. E justamente é o que essa gerente faz com a gente. No nosso momento lá, ela falou: vai lá tomar um chocolate, né, com sua Uhum. amiga, eu levo lá para você. E ela É, realmente levou o calçado lá para mim. E assim, foi encantador. Então você olhou: o que é isso, Fernanda? Eu falei assim: uai, tá chorando aí. E aí a gente assustou, é, né, Cris? Nós duas nos assustamos quando ela chegou lá, porque eu fiquei meio assim com essa atitude. Falei, será que ela vai lá mesmo? E eu tinha pago, né? A minha situação eu já tinha pago. Falei, vamos ver qualquer coisa, a loja tá ali, a loja não vai fugir do lugar. Eu volto lá e vejo se for exatamente. necessário, né? Ô, Cris, que legal. Você trouxe assim, mostrando que as pessoas saíram do script, mostrando que as pessoas atendem de uma forma personalizada, é o que a gente muito fala, e trabalham no formato de consultoria, né? Ou seja, Uhum. ouvindo o cliente. Ouvindo. E agora traz pra gente aqui, então, os exemplos negativos, o que assim, você não quer nunca mais ter contato com essas empresas ou com essas pessoas e o que te levou, né, a realmente afastar, que mexeu lá com suas emoções, com seu sentimento. Agora vamos falar, infelizmente, a gente vai ter que falar dessa parte porque é isso que ensina a gente, né? Exatamente. Eu acho que você tocou em um ponto muito importante, que é a questão da emoção. Porque o cliente, quando ele vai comprar, ou ele vai comprar por uma necessidade tão simples, igual você compra um arroz, um feijão, uma carne, enfim, ou você vai comprar por uma satisfação pessoal, ou você vai comprar por uma realização de um sonho, né? Então, tem determinadas compras que ela tem muita emoção envolvida, né? De compra que eu falo, ou de serviço ou de produto. Eu tive duas experiências muito negativas que foram com dois salões de beleza e coincidentemente as minhas duas experiências foi com o mesmo caso praticamente. Uma Nossa. foi já pode imaginar. Uma que eu fui madrinha de um casamento de uma amiga minha, da Núbia, que está até aí online me acompanhando. Eu fui madrinha de casamento dela, aquele casamento do ano esperado, um salão que eu frequentava já há muito tempo, que eu cortava cabelo e fazia tudo no salão.
E eu a todo momento falando, olha, eu sou madrinha, eu tenho que chegar rápido, eu tenho que estar adiantada, tudo. E eu falando a todo momento, saí do salão mega atrasada, muito Nossa. atrasada. Eu mexeu muito com a minha emoção. Era uma eu estava esperando de uma pessoa muito querida. Eu cheguei no casamento, os padrinhos já estavam fazendo fila, eu estava nervosa, eu entrei nervosa. Então, assim, foi uma experiência muito negativa para mim, que me marcou muito e que eu não voltei nunca mais nesse salão. E a outra experiência que também foi muito parecida, que foi no baile de formatura da minha irmã, que também foi a mesma coisa. Foi um outro salão, que aí eu saí desse e fui para o outro, e aí eu tive a minha segunda desilusão com o salão, que foi também a mesma coisa. Foi eu, minha mãe e minha irmã se arrumar para o baile de formatura da minha irmã, o cara atrasou, a gente chegou atrasado, aquela correria, aquela ansiedade. Então, assim, eu acho uma falta de respeito, eu acho muito ruim, porque você está lidando ali com a emoção da pessoa, com o momento que é importante, né? Uma amiga que está casando, uma irmã que está formando. Então, assim, são coisas que para mim, esse tipo de atendimento é uma coisa que, por exemplo, eu não volto nunca mais e não volto mesmo. Adorava o corte. Mas não existe só aquela pessoa para fazer um bom corte de cabelo, assim como eu arrumei outro lugar. Então foram experiências muito ruins e eu percebo muito que, assim, eu tive várias experiências felizes com os dois salões. Só que o que uma experiência negativa, mal conduzida, faz com o cliente? Faz com que ele suma e que ele não volte. Então não adianta, eu falo que não adianta as empresas elas serem perfeitas no atendimento, mas quando ela peca nesse atendimento, ela não saber contornar a insatisfação do cliente, porque ela não contornar uma insatisfação do cliente, não saber conduzir, para mim é pior do que ela ter talvez um atendimento mediano. Porque não adianta ela ser linda em todos os atendimentos, mas quando ela pecar, ela não saber contornar aquilo. Porque o cliente fica puto, o cliente vai sair, vai falar mal da marca, o cliente vai botar a boca no trombone na rede social, ele não vai indicar. E a pior coisa que tem é esse cliente ferido, vamos dizer assim, né? Então foram experiências muito ruins, que gera aprendizado, claro, né? Como toda experiência. Mas foram experiências bem. Eu falo que as pessoas elas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado mesmo. Fê, você ficou muda de novo. Fê, você tá muda. Você ficou muda de novo. Tá mudinha. Algumas, mas Eu tô enfim, achando que é da plataforma. e eu estava falando aqui, Cris, que olha só, você estava vivendo um momento de muita expectativa, porque era a formatura da sua irmã, era o casamento da sua amiga. Então, assim, você coloca uma expectativa muito alta. E aí, quando você escolhe um lugar para preparar, você entende que aquele lugar vai vivenciar a mesma emoção que você está vivendo. Só que aí você não Exatamente. teve isso e aí teve esse afastamento, que te determinou de não ser mais cliente desse local. Uhum, exatamente. Justamente.
Ô, Cris, e olha só, diante disso tudo que você trouxe para a gente, assim, do que foi positivo, do que foi negativo, quais são as dicas que você deixa para as pessoas que têm aqui o empreendimento, para as empresas, o que elas devem trabalhar para que elas realmente atendam os clientes, ou seja, só clientes exigentes, né? Que eles se preparem para isso. Uhum. Quais dicas você, como consumidora, você como tem a técnica também, que você deixa aí de sugestão? Vamos dizer assim, sei lá, 3 dicas para atender um cliente exigente, para cuidar dessa experiência do cliente exigente. Olha, as dicas que eu dou, e aí eu vou falar realmente eu mais como consumidor até do que como profissional da área, a primeira é tratar o humano como humano, né? As pessoas elas têm que deixar de ser menos robotizadas nos atendimentos, né? Eu acho que as pessoas elas têm que sair um pouco do script, que é uma coisa que me incomoda muito, e estar atento no sinal corporal da pessoa, na comunicação da pessoa. O que esse cliente está falando? O que ele quer? O que ele busca? Qual que é a necessidade dele? Ele está ali Aham. para quê? Para realizar um sonho? É só uma necessidade? Então, eu acho que é muito importante as empresas elas pensarem sempre em 3 pilares, né? A tecnologia, porque ela está aí, eu acho que ela tem que ser utilizada. Ela está para otimizar realmente processos, para ajudar o cara no ponto de venda, mas ela não pode substituir o atendimento quentinho, né? E Legal. para esse atendimento quentinho, eu acho que as empresas elas têm que focar muito em treinamento, porque o vendedor, quando a empresa ela contrata um vendedor, ela tem que contratar pelas habilidades que ele tem. Né? Se ele é um cara comunicativo, se ele é um cara que ele realmente representa a marca daquela empresa, porque a técnica ela é desenvolvida, né? A técnica de venda ela é desenvolvida, a técnica de saber se comunicar, saber fazer a leitura, isso tudo ela é desenvolvido. Então, eu acho que as empresas elas têm que se preocupar muito nessa questão de treinar melhor e entender que o mercado ele é um mercado que ele é diverso. Ele não existe uma pessoa, uma cliente só 4.0. Ele existe uma cliente 3.0, 2.0, da geração X, da geração Y, da geração C. Então, as empresas elas precisam preparar os seus vendedores para atender qualquer tipo de cliente, saindo um pouco dessa questão só do roteiro. Então, essa é uma dica que eu acho que assim, tem várias dicas dentro dela, na verdade, né? Que É, eu acho que é uma coisa muito importante e eu acho que é a questão do cuidado em relação a saber trabalhar as insatisfações dos clientes. Eu ainda vejo que isso ainda, essa questão de contornar a insatisfação do cliente é uma coisa que ainda não é muito bem trabalhada, inclusive pelas grandes empresas. Né? Você sabe aí meu caso com a Magazine Luiza, eu tive uma decepção muito grande com a Magazine Luiza, né? Uma puta empresa que eu já comprei muita coisa, eu tive muito sucesso, mas uma me fez estar com um passinho com o pé atrás. Já me ofereceram desconto, já me ofereceram, mas eu ainda não estou no meu momento de comprar de novo com eles, por conta de uma única experiência ruim. Então, muito mal conduzida, né? Inclusive. Então, eu acho que é muito importante as empresas elas pensarem nisso, pensar numa forma de conduzir com carinho as insatisfações do cliente, uma forma mais pessoal, que não seja aquela coisa de cura de atendimento, robotizada. Eu acho que quando você fala de insatisfação de atendimento, não devia nem existir URA, porque aquilo te frita mais ainda. Então, eu acho que as minhas principais dicas são realmente essas, assim, que são pontos que me incomodam muito. Eu acho que o resto é coisa que o mercado ele vai evoluindo, os próprios clientes vão exigindo e as empresas vão se movimentando. Porque hoje, ao contrário do que a gente tinha no mercado há anos atrás, as empresas estavam ali, não tinha posicionamento de marca, não tinha muito posicionamento de produto, não tinha rede social, a empresa oferecia, se você quiser compra, se você quiser não compra. Hoje é o contrário, o cliente dita a regra e a empresa ela tem que se adequar com as regras do cliente, né? Porque existe concorrência, existe posicionamento de marca, existe Instagram, existe Reclame Aqui, existe um tanto de canal de rede social. Né? Então, eu acho que é muito importante as empresas terem essa visão clara, sendo ela um pequeno ou grande negócio, porque isso faz a diferença. E eu acho que a gente projetando o mercado consumidor hoje para o futuro é um atendimento diferente. Né? Não adianta você ter um produto maravilhoso se você não tiver experiência atrelada a ela. Não é só produto, é produto mais experiência.
Então, eu acho que as minhas dicas principais seriam essas. Né? E eu vou fechar aqui, o Leonel trouxe para a gente que não é vender a dor, e sim vender para isso aí que é o mais importante para o nosso cliente hoje. Ô, Cris, assim, Você travou de novo. quais foram os positivos? Oi, Cris. Oi, agora voltou o áudio, mas não voltou o vídeo. As empresas têm que se enquadrar nas necessidades do cliente, verdade. E assim, Cris, o que é legal é você ter parado o seu tempo para poder falar ativo, o que te chama a atenção e o que realmente foi negativo que te faz afastar. E aí, para todo mundo que está escutando a gente aqui, é hora de pegar isso como insight para justamente a gente começar a aplicar e cuidar do nosso cliente, né? Como diz a Cris, com carinho, que é isso que a gente quer hoje. Ô, Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, Fê. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído um pouco com a minha experiência, com a minha vivência de cliente exigente, que eu sou bastante exigente mesmo. E eu acho que fica a dica realmente é saber ouvir. Ouçam seus clientes. Verdade. É isso mesmo. Ô, Cris, então, um beijo para você, até mais. E, Um pessoal, beijo, muito Fê. obrigada. Obrigada. Pessoal, Obrigada pela participação.